Olá, vamos conversar sobre um assunto que mexe com todo mundo que empreende, a rentabilidade real de um negócio. Bom, para começar, já fica a pergunta no ar. Um negócio está realmente dando dinheiro? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, é bem mais profunda do que só olhar o saldo da conta no fim do mês. É que muitos negócios parecem perfeitos no papel. O lucro líquido está lá, saudável, o fluxo de caixa está positivo, só que na realidade, a pessoa que está tocando a empresa vive uma história diferente. É um estresse sem fim, uma fadiga para tomar qualquer decisão e tempo pessoal, bom, isso nem existe. É exatamente esse paradoxo que a gente vai explorar hoje. E para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro está bem claro. A gente vai começar falando sobre o preço invisível de um negócio. Depois, vamos apresentar uma ferramenta, um tipo de radar para esses custos ocultos e ver como dá para medir o fator humano e calcular um lucro mais, digamos, realista. No final, a gente faz um confronto financeiro e fecha com uma visão mais humana sobre o que é ter resultado de verdade. Então, vamos lá para a nossa primeira parte. A verdade é que o impacto de um negócio vai muito, mas muito além dos números que aparecem nos relatórios financeiros. E olha que interessante, esse impacto todo pode ser dividido em três áreas-chave: a dimensão humana, que é sobre o bem-estar, o estresse e a capacidade de tomar boas decisões; a familiar, que envolve a dependência daquela renda e o desgaste da rede de apoio; e, claro, a patrimonial. Esse negócio está de fato construindo ou destruindo o patrimônio a longo prazo? Um negócio que ataca essas áreas pode ser inviável na vida real, mesmo que pareça lucrativo no papel. Tá, mas como a gente faz para enxergar esses custos que não estão no balanço? É aí que entra uma nova abordagem, que funciona como uma espécie de radar. O objetivo desse radar é muito direto, muito sóbrio, é responder a uma única pergunta, de forma bem objetiva. Se a gente colocar na conta todo o desgaste, todo o custo humano, o esforço nesse negócio, ainda compensa, comparado com investimentos mais seguros e tranquilos? E aqui é super importante alinhar as expectativas. O radar é uma ferramenta de diagnóstico, sabe? Ele integra o lado humano com o financeiro para dar um apoio. Agora, o que ele não é? Não é promessa de lucro, não substitui um contador ou advogado e muito menos é um diagnóstico clínico ou psicológico. É uma ferramenta de gestão. Certo, mas como é que se mede uma coisa tão subjetiva como o fator humano? Como se transforma isso em número? Vamos ver como a metodologia faz isso. O conceito principal aqui é o de custos ocultos, ou CCO. Pensa neles como perdas econômicas reais, só que elas não aparecem na contabilidade tradicional. Elas vêm daquela fadiga de decisão, da sobrecarga mental, dos atritos no dia a dia, coisas que todo negócio intenso acaba gerando. O processo para quantificar isso acontece em três passos bem lógicos. Primeiro, o sistema avalia indicadores como estresse e esgotamento. Segundo, ele pega esses dados e gera um índice único, que vai de 0 a 10. E terceiro, ele traduz a nota desse índice em um valor monetário, um custo em reais mesmo. E aqui, vale reforçar um ponto crucial. Esse índice não está medindo a saúde de ninguém, ok? Ele é um indicador de risco para um negócio. É como se fosse um termômetro para o risco operacional que nasce do fator humano. Ok, agora que a gente tem um valor em reais para esses custos ocultos, podemos finalmente ajustar o resultado da empresa para chegar num lucro que seja mais real. E essa tabela mostra o cálculo de um jeito super claro. A matemática é bem simples. A gente pega o lucro líquido nominal, aquele que vem do relatório contábil, e simplesmente subtrai o valor que foi calculado para os custos ocultos. O que sobra é o lucro real ajustado, o LRA. Olha só nesse exemplo, um lucro que era de R$ 150 mil, na verdade se torna um lucro de 90 mil. Faz uma baita diferença. E com esse número mais honesto em mãos, aí sim a gente está pronto para o grande confronto. No fim das contas, todo esse esforço vale a pena? A comparação aqui não é com qualquer coisa, não. O sistema usa como referência investimentos seguros, passivos, que são bem conhecidos no mercado, como o Tesouro Direto ou um CDB de 100% do CDI. A ideia é justamente comparar o retorno do trabalho duro com o de um investimento que não exige quase nenhum esforço. E esse gráfico aqui mostra o resultado dessa briga. De um lado, o retorno do negócio, já com desconto do custo humano, que deu R$ 90 mil. Do outro, o quanto o mesmo dinheiro renderia no investimento seguro, que nesse caso seria R$ 75 mil. Visualizar assim deixa a comparação muito mais fácil, né?
Então, a conclusão é essa. Neste cenário específico, o negócio gerou R$ 15.000 a mais do que a aplicação financeira. Ou seja, o esforço extra, mesmo com todo o desgaste que ele traz, está sendo financeiramente recompensado. Chegamos então à nossa conclusão. Afinal, por que é tão importante ter essa nova maneira de olhar para o lucro? Essa frase, para mim, resume tudo de forma perfeita. Um negócio que exige mais do que ele devolve, pensando em tudo, vida pessoal, família, patrimônio, está cobrando um preço. E esse preço nem sempre aparece nos números da contabilidade, mas quem empreende sente ele na pele, todos os dias. E a gente encerra com essa pergunta, que fica para reflexão. Depois de ver tudo isso, vale a pena parar um pouco e pensar: qual é o custo real que o seu negócio está te cobrando? A resposta, com certeza, pode mudar muita coisa.